Fala, programa, muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como nós podemos criar botões animados e assim você pode aplicar nos seus projetos. Esta aula é praticamente uma continuação de uma aula anterior onde eu falei sobre animações CSS focado em keyframes e eu recomendo que você dê uma olhadinha nesta aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode continuar nesta aula tranquilamente, mas caso você sinta dificuldade em relação à criação de keyframes, então eu recomendo você ver esta aula onde eu explico em detalhes. E fizemos alguns exemplos e nesta aula nós vamos fazer praticamente a continuação, onde nós vamos criar botões animados. Então vamos dar uma olhadinha agora no nosso navegador e vamos ver o que nós vamos criar. Temos aqui um exemplo de um zoom pulsante, temos o exemplo de wiggle, que é tremer o botão, e temos o nosso efeito pop, que é bastante usado também. Nós vamos aprender como criar esses três efeitos de botão, mas com os conceitos de animações em CSS, usando keyframes, você pode aplicar de qualquer forma aí no seu projeto. Quando você entende o conceito, quando você entende a fundação da programação, você pode ir muito além. Não é porque só você aprendeu a criar esses três botões, você vai ser limitado a apenas criar esses três botões. Lógico que não. Você vai estar apto para desenvolver as suas próprias ideias, tá ok? Vamos agora dar uma olhadinha no nosso código que nós vamos construir. Essa parte é somente a formatação do nosso template. Aqui temos as propriedades para o nosso botão, para deixar ele só um pouquinho mais personalizado. Aqui do nosso container, que vai ficar em volta do botão. E aqui de fato estão nossos keyframes, onde está realmente acontecendo o efeito. Aqui abaixo eu coloquei um efeito usando o pseudoclass hover, para dar o efeito de zoom pulsante. O que é o zoom pulsante? É quando eu passo o mouse sobre o botão e ele começa a dar aquele efeito de zoom. E temos aqui o nosso efeito de wiggle, que é nada mais que tremer o botão. Aqui nós vamos usar a propriedade transform com a função translate, e eu vou explicar em detalhes também. E aqui temos as nossas propriedades para definir o nome de wiggle. E logo abaixo nós temos os nossos keyframes para o efeito pop, onde nós vamos trabalhar com escala também. E nós vamos ver em detalhe como que nós vamos construir isso. Então aqui eu já deixei um documento já pré-criado. Eu já deixei pré-definido algumas propriedades CSS, aqui como CSS reset. E aqui eu deixei pré-definida a altura e a largura do nosso documento HTML e o corpo também. E deixei aqui também do nosso content, porque o nosso content é um elemento HTML que eu coloquei com a class content, tá ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar já o nosso botão, já vamos ir direto ao nosso botão. Eu vou chamar de div e vou colocar class botão, somente uma identificação deste elemento. E como nosso primeiro exemplo de botão vai ser o zoom pulsante, eu já vou definir ele aqui como zoom pulsante para nós sabermos que esse elemento vai receber esses efeitos de zoom pulsante, tá ok? E agora vamos colocar uma pré-definição de propriedades para o nosso botão. E é bem simples, vamos setar pela nossa class, colocar o botão, e eu vou definir que a largura dele será de 300 pixels e a altura dele será de 50 pixels. Eu vou definir que o background color, eu vou colocar esse verdinho padrão do IlustraCode. Eu só vou centralizar o nosso texto. Eu vou colocar Center para centralizar o nosso botão. E claro que nós podíamos fazer isso com as propriedades Flexbox, mas eu vou fazer aqui sem as propriedades de Layout Fluid. E eu vou colocar centralizar também na vertical. Caso você não entenda de Flexbox, então você pode fazer desta forma. Então eu vou colocar 47 pixels. Eu fui selecionando os valores até que cheguei nesse valor apropriado para ficar centralizado na vertical. Geralmente, para você centralizar na vertical, você veja o tamanho a altura total do nosso elemento, que é 50 pixels, e o lineage vai ficar aproximadamente nesse tamanho. Então você vai setando ali os valores um pouquinho para cima e para baixo, até que fique centralizado. E claro, com Flexbox isso é muito mais rápido e mais fácil. Mas eu vou aplicar desta forma, porque eu sei que muitos não entendem as propriedades Flexbox. Eu vou colocar margin bottom, eu vou colocar de 30 pixels para não ficar grudado nos outros botões que nós vamos criar. Então praticamente aqui eu só coloquei as propriedades básicas do nosso botão. Agora vamos lá no nosso navegador, dar uma olhadinha do que nós criamos. Esse é só um arquivo de exemplo. E vamos aqui no nosso arquivo onde estamos criando o nosso código. Vou atualizar, então podemos ver aqui que apareceu o nosso botão. Por enquanto, com nenhum efeito. Agora vamos dar uma recapitulada do que nós vimos sobre o keyframes. Na outra aula sobre animações CSS, eu expliquei em mais detalhe e aqui nós vamos dar uma recapitulada. Lembrando que quando nós trabalhamos com animações, ele está relacionado com o tempo. Com o tempo, ele é definido um tipo de efeito. Quem trabalha com edição de vídeo sabe muito bem do que eu estou falando. Ele depende do tempo para realizar algum tipo de efeito. E ele pode setar o início de um efeito e o fim desse efeito. E tudo isso vai estar relacionado com o tempo, onde ele vai ter o início
início, ele vai ter o fim. Nós podemos definir nesse intervalo de tempo quais novas propriedades, quais novos efeitos este elemento vai receber. E para definir essas novas propriedades, quando nós falamos na programação, nós o chamamos de keyframe. Então são os pontos chaves onde vai ficar setado o tipo de propriedade que ela irá receber. Então basicamente é isso que funciona keyframes em animações CSS. E temos duas formas. Podemos definir o início desse efeito, que nós usamos o from, que é a origem. Então ele vai sair com essa origem, por exemplo, de background color. E o to vai ser o fim desse efeito. Se nós definirmos que o efeito vai ter 3 segundos, então no 0 segundo ele vai receber essa primeira cor de from, e no fim, quando chegar a 3 segundos, ele vai receber esta cor, mas só que vai ser de forma suave. Ele vai começar com uma cor, ele vai mudando automaticamente no decorrer desse tempo, até que ele termine com essa nova cor que fomos definido para o final. E também nós podemos definir com os keyframes, como nós já havíamos falado. Os keyframes são os pontos chaves onde vai receber novas propriedades. E aqui nós trabalhamos com porcentagem. Podemos ver que em 0% ele vai receber o top 0, o left também de 0. Então você tem que no início 0 ele vai receber essas propriedades. E podemos ver que junto com o 0 apareceu também o 100%, ou seja, ele vai começar com essas propriedades e ele também vai terminar com essas propriedades. Podemos ver que em 25% ele já recebeu novas propriedades, em 50% também, em 75% também novas propriedades. E podemos setar aí a porcentagem do tempo onde nós queremos mudar o nosso efeito. Então é basicamente isso que funciona o conceito de animações. E isso nós vimos na outra aula sobre animações CSS focado em keyframes, tá ok? E agora nós vamos criar o nosso efeito de zoom pulsante. Por enquanto só criamos as propriedades básicas. E o que eu vou fazer aqui? Como eu vou criar vários elementos que eu quero que receba essas mesmas propriedades, eu vou acrescentar mais uma classe para identificar somente este elemento. Eu vou colocar de zoom pulsante mesmo para nós identificarmos melhor este elemento. Então essa é a nossa classe e agora nós vamos setar as propriedades para o zoom pulsante, para ele receber esses elementos de animações. Vamos seletar pela classe, vamos colocar as propriedades. Vamos colocar primeiramente o animation name, o nome desse aqui eu vou chamar de ZP, e você pode colocar qualquer nome e não coloque dentro de aspas, tá ok? O animation name nós precisamos identificar para depois setarmos os keyframes, e vamos colocar animation duration, que é o tempo dessa nossa animação. Eu vou colocar de meio segundo, e para colocar meio segundo colocamos ponto 5 e o S, que é de segundo, ou podemos colocar 0.5, mas você vai encontrar muito, sempre for ver algum código de alguma outra pessoa, eles sempre vão colocar 0.5. E eu vou colocar também animation delay para ele ter um leve atraso ao carregar a página. Então após 1 segundo ele vai iniciar este efeito. E agora nós vamos setar os nossos keyframes. E para setar os keyframes nós colocamos o arroba keyframes, o nome do nosso objeto que é zoom p, e agora nós vamos setar as nossas propriedades. Eu vou definir que em 0%, somente para o nosso exemplo aqui, ele vai receber a função scale. Nós podemos ver que quando nós colocamos a propriedade transform, podemos ver que aparece aqui novas funções ao qual nós podemos aplicar aqui no nosso elemento. E uma dessas funções é chamado de scale. E o valor que eu vou aplicar aqui, eu vou colocar de 0. Ou seja, quando eu carregar a página, ele vai desaparecer da tela. Ele não vai estar com seu tamanho de 100%. E nós definimos que a largura total vai ser de 300 pixels e a altura de 50 pixels. Aqui, todos os lados do nosso elemento vai estar com 0 pixels. Ou seja, ele vai desaparecer da nossa tela. E agora eu quero que ele termine com o tamanho total do nosso que nós setamos ali através do CSS. Eu vou aplicar scale e vou colocar de 1. Quando nós colocamos 1, nós setamos que ele tem 100% de tamanho. Vamos agora no nosso navegador para ver como é que está ficando. Eu vou atualizar aqui nossa tela. Vamos esperar o tempo de 1 segundo. Então podemos ver que após 1 segundo ele fez o efeito de zoom. Por enquanto ele não está pulsante. Por enquanto ele só começou do 0 e foi até o 100% do seu tamanho. Atualizei de novo. Podemos ver que apareceu na tela. Mas não é este efeito que nós queremos criar. Então o que nós vamos fazer aqui para deixar o efeito ainda mais top? Vamos acrescentar mais propriedades CSS aqui. E eu vou definir que em 50% o que eu vou fazer?
eu vou aplicar o transform, nova escala, e eu vou aplicar o valor de 1.1. Então o que que nós fazemos aqui? Não é 1.0, nós temos que colocar 1.1. Quando nós colocamos 1.1, agora ele vai receber 110% do seu tamanho. Então nós aumentamos aqui 10%. E o que eu vou fazer para deixar mais interessante ainda? Eu vou colocar em 75% do tempo, eu vou colocar o transform também, a propriedade transform, e vou colocar a escala de 0.9, ou seja, de 90%. Então ele vai começar com 0, ele vai ultrapassar um pouquinho do seu tamanho, ele vai diminuir também, um pouquinho menor do seu tamanho, de 10%, e depois ele vai voltar para a sua posição de 100%, mas vamos ver na tela como é que está ficando aqui o nosso efeito. Vamos atualizar, vamos esperar um segundo, então podemos ver que o efeito agora ficou bastante interessante. Agora sim, realmente aconteceu o efeito de zoom pulsante. Mas vamos ver agora em detalhes como é que funciona a estrutura deste efeito. Basicamente, o nosso efeito de zoom pulsante, como já havia falado, ele vai ter o tempo dele de onde ele vai acontecer esses efeitos, e podemos ver aqui numa ilustração como que está acontecendo o efeito de zoom pulsante. Em 0% ele recebeu a propriedade de 0, ou seja, ele está começando ali, ele sumiu da tela. E depois em 50% ele aumentou um pouquinho do seu tamanho original, foi para 110%, que no caso eu coloquei 1.1, e depois em 75% ele diminuiu um pouquinho do seu tamanho original, e depois em 5 segundos, que é o tempo total de 100%, ele foi para o tamanho real, que é de 100%. Então basicamente isto é desta forma que nós criamos o efeito de zoom pulsante. E agora nós vamos um pouquinho além e vamos criar o efeito, continuar com o efeito de zoom pulsante, mas desta vez será ativada assim quando nós passarmos o mouse sobre o botão. Então vamos aqui no nosso código e eu só vou tirar esse animation delay porque ele será ativado assim que eu passar o mouse sobre o nosso botão, então não vai precisar desse delay. E o que eu vou fazer também? Aqui no nosso elemento HTML eu vou criar um container, porque como nós vamos passar o mouse sobre o botão e vai ativar este efeito de zoom pulsante e ele vai começar com 0%, então ele vai sumir da tela e ele não vai ativar mais esse efeito. Então eu quero que algum elemento, ao passar o mouse sobre esse elemento, ele venha ativar sobre o nosso elemento de botão. E eu vou criar aqui o div class e eu vou chamar de container, que vai ser o container do nosso botão de zoom pulsante. Eu vou colocar esse botão dentro deste elemento, só vou organizar aqui o nosso código. Então agora o nosso botão está dentro deste container. O que eu vou fazer, ao passar o mouse sobre o container, ele vai aplicar o efeito de zoom pulsante. Eu vou aplicar as propriedades para o nosso container. Eu vou colocar container, eu vou colocar width, que é a largura de 300 pixels também, que é a largura total do nosso botão. E eu vou colocar altura também de 50 pixels. E eu vou colocar o margin bottom, eu vou colocar de 30 pixels também. Então quase as mesmas propriedades aqui do nosso botão, mas só não vai ter cor, não vai ter alinhamento, não vai ter nada disso. Somente aqui a estrutura principal do nosso elemento. E eu coloquei margin bottom para que os próximos elementos aqui embaixo não vão ficar grudados com esse, tá ok? Por isso que eu coloquei desta forma. E agora eu vou colocar o nosso zoom pulsante e em vez de fazer desta forma, eu vou passar o mouse sobre o nosso container e aplicar aqui no nosso botão. E para isto é bem simples. Vamos colocar container, eu vou colocar hover e agora será aplicado aqui no nosso zoom pulsante. E para o nosso efeito ainda ficar mais interessante, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar quanto tempo vai ficar reproduzindo este efeito. E para isso é bem simples, nós colocamos animation, iteration e vou colocar o count, que é a quantidade de vezes que vai repetir. E vou colocar infinity, porque eu quero que fique reproduzindo até que eu tire o mouse aqui do nosso botão. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso navegador e para ver se realmente está funcionando o nosso efeito. Vamos atualizar a tela. Por enquanto não vai acontecer nada, mas assim que eu passar o mouse, podemos ver que agora começou o nosso efeito. E ele vai continuar desta forma até que eu tire o mouse aqui de sobre o nosso botão. Então podemos ver que ficou bastante interessante o nosso efeito, tá ok? E agora eu vou deixar um pouquinho mais simples o nosso código. Podemos ver que colocamos animation name, colocamos animation duration, colocamos animation duration count, que é a quantidade de vezes que irá repetir, mas podemos simplificar tudo isso. Como que eu vou fazer? Em vez de colocar o name, eu vou deixar somente animation, eu vou deixar aqui o name, e agora eu vou colocar o tempo que vai durar a nossa animação, que no caso aqui é de meio segundo, eu só vou colocar aqui na própria propriedade animation. Eu posso também colocar a quantidade de vezes que irá repetir a nossa animação, que no caso é infinity. Então eu posso apagar todas essas propriedades, então podemos ver que agora ficou mais simplificado o nosso código. Mas vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando ainda. Então podemos ver que está tudo tranquilo com o nosso efeito. Olha só que bacana, nós simplificamos o nosso código e ainda ficou bacana o nosso efeito.
Mas como que funciona o conceito do zoom pulsante com o hover? Então o efeito praticamente ele será o mesmo, onde ele vai começar com 0%, mas assim que eu passo o mouse sobre o botão, então será ativado aqui o nosso efeito de zoom pulsante, e não vai ser executado assim que carrega a página, mas sim quando nós passamos o mouse sobre o botão. Podemos ver que as animações recebem as mesmas propriedades que você aplica em qualquer elemento HTML, nesse caso ele vai sofrer os efeitos de acordo com o tempo. E nós colocamos o iteration count como infinity, ou seja, ele vai ficar repetindo até que eu pare esta animação, tá ok? E agora nós vamos ver o efeito de wiggle, que nada mais é fazer que o nosso botão venha ficar meio tremido. E aqui nós vamos usar a propriedade transform também, e vamos usar a função translate, e nós temos que entender que o translate ele serve basicamente para isso. Quando nós colocamos um elemento no nosso corpo HTML, ele vai iniciar ali com a propriedade tudo zerada, e vai estar ali sempre no canto superior esquerdo. Mas quando nós aplicamos o translate, nós podemos mudar a sua direção. Nesse exemplo, nós colocamos translate 10 pixels, que na verdade aqui é na horizontal, então por isso que ele distanciou 10 pixels ali do canto esquerdo. E o próximo valor é do eixo Y, que na verdade aqui ele é na vertical, nós setamos de 30 pixels. Então nós vamos fazer este efeito trabalhando aí na horizontal para criar o nosso efeito wiggle. E nós vamos definir o seguinte, que ele vai receber a duração de 2 segundos, mas os efeitos acontecerão somente nos 25% desse tempo, então o tempo será de meio segundo. Ele vai terminar a duração de 2 segundos e ele vai repetir novamente este efeito, para dar um leve espaço de tempo para ele aí ficar parado o botão e depois novamente ele reproduzir este efeito. Então basicamente isso que nós vamos criar, e agora nós vamos no nosso código aplicar este efeito. Aqui na parte do HTML eu vou criar um novo botão, eu vou chamar de div, vou colocar class, vou colocar de botão para ele receber as mesmas propriedades padrão do nosso botão, e eu vou colocar também de wiggle, que é um novo efeito. Vamos fechar aqui o nosso elemento e vou chamar de wiggle para nós identificar este elemento de efeito. E agora nós vamos colocar o nosso efeito em si. Agora nós vamos setar as propriedades para reconhecer que esse elemento vai receber propriedades de animações, e para isso nós colocamos wiggle e vamos colocar animation, e nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui para o zoom pulsante. Vamos colocar wiggle e vamos colocar a duração de 2 segundos, e nós vamos colocar que ele vai repetir infinitamente, e colocamos infinity. Por enquanto só setamos o nome deste elemento para a animação, e agora nós temos que colocar os keyframes, e vamos colocar para cima aqui do nosso seletor do nosso elemento, vamos colocar keyframes e o nome do nosso elemento, que é Eagle. E agora vamos colocar o tempo que vai acontecer aqui os nossos efeitos. E como já havia falado, nós vamos usar a propriedade transform também com a função translate, e vamos setar os valores do eixo X e do eixo Y. Mas nesse caso os efeitos somente vai acontecer no eixo X, ou seja, ele vai fazer o efeito na horizontal. Para que você possa entender, vamos agora no nosso navegador e vamos ver este efeito para que você possa entender de fato o que eu estou falando. Vamos atualizar aqui, este é o arquivo aqui para a amostra. Nós temos aqui o nosso efeito wiggle. Quando passar o mouse, vai dar esta leve tremida. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos aplicar essas propriedades. Aqui nos keyframes eu vou setar aqui em 0%, o transform será translate, aqui apareceu a sugestão do meu editor de código, eu vou colocar translate, e lembrando que nós temos dois valores, eu vou colocar 3 pixels, eu quero que ele vai 3 pixels para a direita, eu quero que na vertical ele fique em 0 pixel, eu só vou duplicar, eu vou colocar aqui de 5%, agora nesse caso ele vai voltar menos 3, ou seja, ele estava 3 pixels para a direita, agora ele vai voltar menos 3 pixels. E para adiantar aqui no nosso código, eu vou duplicar esses dois também. E aqui, em vez de ser 5%, 0%, eu vou colocar de 10%. E aqui eu vou colocar de 15%. E vai acontecer o mesmo efeito. Ele vai para a direita, vai voltar para a esquerda, direita e esquerda, até finalizar o nosso efeito. E eu vou colocar aqui também de 20%. E aqui eu vou colocar de 25%. Então, basicamente, já está criado o nosso efeito, mas vamos lá no nosso navegador, vamos abrir aqui o nosso documento, vamos atualizar, então podemos ver que já apareceu aqui o nosso efeito de wiggle, olha só que interessante, e aqui está acontecendo assim que eu atualizo a nossa tela, e para fazer do mesmo efeito, para passar o mouse, simplesmente nós colocamos aqui na parte do seletor do wiggle, colocamos hover, assim que eu passar o mouse sobre o nosso elemento wiggle, então ele vai ativar o nosso efeito, mas vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, por enquanto não vai acontecer o efeito, mas assim que eu passar o mouse, podemos ver que já iniciou o nosso efeito. Olha só que bacana que ficou. Mas podemos ver que quando nós passamos o mouse, podemos ver que ele termina o efeito, mas ainda ele continua executando. Por quê?
Porque aqui nós temos que terminar o nosso efeito também com 0, ou seja, ele vai voltar para a sua posição inicial. E somente depois que eu passar o mouse, ele vai começar a executar o nosso efeito. Mas veja bem o que está acontecendo aqui no nosso código. O primeiro valor é para setar para o eixo X e o segundo valor é para setar para o eixo Y. Então aqui no eixo Y, nós não colocamos nenhum valor a não ser 0, que é o valor padrão quando não setamos nenhum valor. Então o que nós podemos fazer? Podemos colocar em todos aqui os translate qual o eixo que nós queremos aplicar, que neste caso será para o X. Nós colocamos o X em letra maiúscula, todos os seus valores nós nem vamos precisar mais. Então que eu vou selecionar todos e vamos apagar todos eles para ficar apenas no eixo X. E vamos ver no nosso navegador para ver se está realmente funcionando. Vamos passar o mouse, então podemos ver que já está acontecendo o nosso efeito. Vou aumentar aqui um pouquinho mais para visualizarmos melhor. Então podemos ver que está bacana o nosso efeito. Agora que nós já vimos o nosso zoom pulsante, o nosso efeito de wiggle, e agora eu vou ensinar como que nós podemos criar um efeito de pop, ou seja, uma distorção que vai acontecer no nosso botão. Se nós voltarmos aqui no nosso arquivo de exemplo, temos aqui o nosso efeito pop. Quando eu passo o mouse, ele parece que vai esticar o nosso botão, tanto na horizontal quanto também na vertical. E nós vamos aprender como criar este efeito agora. Então vamos aqui no nosso código e vamos duplicar esse nosso último botão. Em vez de ser o wiggle, nós vamos colocar o pop. Eu só vou escrever aqui efeito pop, somente para nós identificarmos este elemento. E agora nós vamos definir o nome desta animação, que eu vou colocar de pop, e eu também vou iniciar o nosso efeito através do pseudo class hover, ou seja, ao passar o mouse sobre ele, e vai iniciar o nosso efeito. E o animation eu vou chamar de pop mesmo, e eu vou setar que a sua duração vai ser de meio segundo. Somente isso que nós vamos criar aqui do nosso efeito. E agora o que nós precisamos fazer é setar as propriedades do efeito, e já vou explicar em detalhes também. Então vamos colocar keyframes, vamos colocar o nosso efeito pop, e agora nós vamos setar as propriedades aqui de efeito. Então em 0% eu vou setar que ele vai começar com transform, e nós vamos trabalhar também com escala, mas só que desta vez nós vamos fazer de forma diferente. Então nós vamos setar aqui a escala do eixo X, ou seja, na horizontal, aqui no início ele vai ser de 100% também, e a escala do nosso eixo Y. Então nós temos que colocar aqui o Y na parte de fora, e eu vou setar que também vai iniciar com 100%. Olha só que interessante que nós podemos aplicar um em cada eixo. Agora nós vamos definir que em 25% o nosso transform scale no X eu vou colocar de 1.5, agora scale Y, e eu vou colocar que vai ter 30%. Para colocar 30% é 0.3 ou 0.3. E agora eu vou definir que em 50% do nosso tempo ele vai ser transform. Eu vou colocar a escala no eixo X, eu vou colocar, agora vai ser invertido o valor, agora que vai ser 30%, ele estava em 150% e agora vai ser para 30%. E agora vai inverter aqui na escala do eixo Y, nós vamos colocar o valor de 1.5, ou seja, 150%. E o valor inicial vai ser de 100% e também o valor final será também com as mesmas propriedades 100%. Então nós podemos ver aqui que ele vai iniciar na escala X e também no Y de 100%, ele também vai terminar com essas mesmas propriedades. Vamos ver agora no nosso navegador como está ficando o nosso efeito. Vamos atualizar. Então aqui está o nosso botão, vamos ver por que o nosso botão não ficou separado do outro. Só vamos voltar aqui no nosso código e vamos procurar para o botão. Podemos ver que eu coloquei N, aqui é M porque nós estamos em inglês. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que aqui separou o nosso botão. Vamos passar o mouse sobre o nosso efeito pop. Então podemos ver que aconteceu o nosso efeito. Olha só que bacana do que aconteceu esse efeito pop. Mas vamos entender como que funciona na teoria este efeito pop. O nosso efeito pop, basicamente nós recebemos essas propriedades para o efeito, onde eu já havia falado aqui em 0% em 100% ele vai terminar com as mesmas propriedades de escala, tanto do eixo X quanto do eixo Y, e no 25% ele vai aumentar no eixo X, ou seja, na horizontal, e vai diminuir na vertical, e depois em 50% na metade do tempo ele vai inverter essas propriedades. Então nós vemos aqui a largura e a altura de 100%, e depois em 25% podemos ver que nosso botão ficou um pouquinho mais achatado, ou seja, a largura total ela foi para 450 pixels, que é 150%, a nossa altura foi de 30%, ou seja, de 15 pixels agora ficou o nosso botão. Agora em 50% desse tempo, o nosso botão ficou com 90 pixels de largura, que é 30%,
e ficou com 45 pixels de altura, que é 150%. Então vemos que o nosso botão ficou mais achatado e depois ele deu uma exprimida. Então no decorrer do tempo está basicamente acontecendo isso. Em 0%, então ele vai receber as propriedades normal do nosso botão, e depois em 25%, nosso botão ficou um pouquinho mais achatado, e depois em 50% desse tempo, o nosso botão ficou um pouquinho mais estreito e depois ele volta para sua posição inicial. Então basicamente isso, esta é a estrutura principal do nosso efeito pop. Então nós podemos ver que podemos fazer qualquer coisa com os efeitos de propriedade CSS para animações, e você pode usar a criatividade aí para aplicar os efeitos nos seus botões. Se você entende a estrutura básica, o conceito básico de animações, agora você fica mais livre para criar qualquer tipo de efeito. Simplesmente nós definimos o tempo e definimos as propriedades. Em efeito, aceita qualquer propriedade CSS. Assim você pode brincar tanto com cor quanto com redimensionamento desses botões. Então você pode fazer o que quiser, e é interessante que você pode aplicar como que será ativado este efeito. Nós vimos que podemos aplicar assim que atualizar a página, e nós vimos que também nós podemos aplicar este efeito assim quando nós passamos o mouse sobre o elemento. Então as possibilidades são infinitas, só basta usar a imaginação e aí aplicar nos seus projetos, tá ok? Então por hoje é só, são basicamente isso que nós aprendemos sobre nesta aula. E eu recomendo, se você não assistiu a aula sobre animação, onde eu ensino sobre keyframes, eu recomendo você dar uma assistida. Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição para você ver esta aula. E espero que você tenha gostado desta aula também. Caso você tenha alguma dificuldade e tenha algumas ideias, sugestões para novas aulas, pode deixar na descrição que eu vou criar aula específica aí para sanar sua dúvida. Eu creio que se você tem uma certa dificuldade, muitos outros programadores também estão procurando resolver esta dúvida também, tá ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para sempre ser notificado pelo YouTube sobre novas aulas. Então te espero agora na próxima aula.